Sim, que bacana. Porque assim, você não foi com a ideia de trabalhar com o autismo, só que a vida te levou a fazer isso. Por mais que você seja autista, você não foi, né, no sentido de, vou fazer porque talvez tinha ali alguns desejos pequenos, Sim, talvez. mas eu nem imaginava que eu tava no espectro. Uhum. Meu diagnóstico Foi surgiu. depois? Meu diagnóstico foi esse ano. Sério? Então é recente também. É, Então você entrou na psicologia sem saber. sim. É interessante isso, porque geralmente, né, as pessoas começam a trabalhar alguns sinais de autismo bem novinho, tal, igual foi com o seu filho, tal. Como foi pra você descobrir tão de forma tardia assim? Então, é porque o autismo, antigamente não falava do mesmo jeito que a gente fala hoje Isso é sobre o verdade. autismo. Então não tinha ali formas de rastreio numa primeira infância como a gente tem hoje. Uhum. E eu não fui uma criança que tive, por exemplo, atraso de fala. Eu não tive. Alguns estereótipos, né? Alguns sinais. Que geralmente a fala é onde os pais vão procurar ajuda porque é uma coisa muito esperada, Evidente, né? A gente tem lá os marcos do desenvolvimento. O que os pais mais esperam? Que a criança fale, que a criança ande. Uhum. E, então eu não fui uma criança que sinalizei atraso de fala. Sim. Beleza. Eu cresci ali sendo vista como uma menina muito tímida. Na adolescência eu cheguei a ter outros diagnósticos, como por exemplo fobia social, síndrome do pânico, tive diagnóstico de ansiedade, enfim. E ninguém nunca cogitou sobre autismo. Até porque, né, tem um estereótipo de como é uma pessoa autista. Aí, quando eu comecei a desbravar esse universo por causa do Bento, eu falei, tem alguma coisa de estranho aí, né? E eu não sou parecida com o Bento. Não é porque eu olhava ele e me imaginava dentro do diagnóstico. Mas é porque eu comecei a mergulhar muito no assunto e comecei a ver pessoas autistas adultas, porque também não falam sobre isso. É raro você ver. É quase uma cortina de fumaça, né? Você fala de autismo na infância e esses pais, eles se preocupam muito com o futuro, justamente porque eles não veem autistas adultos. É isso mesmo. E aí eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a me identificar, mas eu, né, não defendo um autodiagnóstico. Eu falei, bom, preciso de alguma ajuda. Aí eu passava com médico, eu já tomo remédio pra ansiedade. Aí eu comentei com ele falou, pra que você quer esse diagnóstico? Hoje, com mais de 30 anos nas costas. Eu falei, eu não sei, é uma dúvida que eu tenho no meu coração, eu queria saber. Exato. Eu acho que eu sou uma pessoa autista. Aí ele falou, olha, vou te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, né? Porque na sua idade já dá conta de talvez mascarar ali algum teste, né? Enfim, aí me mandou para avaliação, eu fiz, levou um tempo. Fiz do final do ano passado para o começo desse ano. Aí na avaliação deu lá o meu QI, que era um QI acima da média, e o TEA, né? A hipótese de TEA. Quem convivia comigo falava, acho que vai bater no TDAH. Porque eu era toda atrapalhada, mas na verdade bateu a minha memória, a minha atenção, ela deu superior. O que deu mesmo déficit era o teste de TEA. Aí eu peguei o teste, eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou falar com alguém que minimamente vai me ouvir, porque eu não quero que a pessoa fale, você casou, você tem filho, você fez faculdade, você não é autista, né? Eu queria que alguém que entendesse de autismo falasse sobre isso. Aí eu chamei a médica que deu o diagnóstico do Bento, em 2018, eu acho. Ela, uma psiquiatra, ela não mora mais aqui em São Paulo. Falei a situação pra ela, se ela podia me atender. Uhum. Aí eu mandei a avaliação pra ela me atendeu e bum. Aí em uma consulta ela fechou o diagnóstico, fez um laudo, né? Toda a minha infância eu carreguei ali um traço de uma pessoa no espectro, mas que muito possivelmente foi se ajustando, né? De acordo com o tempo, com comportamento adaptativo, enfim. Sou uma pessoa autista que sobreviveu na selva. É isso que eu ia falar, que conseguiu lidar com todo tipo de situação, né? Sim. Que geralmente, por exemplo, eu acho que foi mais difícil porque você não sabia e talvez conviveu com algumas situações que não se explicavam. Exato. Né? Não tinha uma clareza e você ficava naquela, né? Era por isso que eu queria o diagnóstico. Uhum. Porque quando ela me deu o diagnóstico, eu chorei horrores. Foi uma chamada de vídeo, né? Ela mora em Floripa, agora ela me atendeu. Eu chorei, ela, por que você tá chorando? Eu falei, porque agora eu tô respondendo algumas coisas, me perdoando por algumas atitudes que
não é culpa minha. E eu tava tentando me encaixar em um lugar que talvez não era meu, entendeu? Sim. E hoje eu consigo me perceber e me respeitar muito mais, me vendo como uma pessoa autista. Sim. Que todo mundo tem limitações, mas enfim, o espectro ele traz ali algumas limitações, né? Sim. E aí eu passei a compreender. Ah, perfeito. Assim, porque é exatamente isso. O fato de você não saber te gera uma angústia. Exato. Né? Você fica tipo, e aí, será que isso corresponde a, por exemplo, o autismo, né? Outras situações, tipo, isso corresponde a tal coisa, tá? A X situação que eu passo? Você nunca sabe, você nunca tem essa noção. Agora, quando você tem, por exemplo, não que você vai, igual a gente fala pros pais às vezes, não rotular, Não. né? Mas sim entender, usar disso pra, tipo, vamos entender quais são as situações que afetam essa criança, ou no seu caso, que me afetam, né? Exato. É muito interessante isso, porque ajuda, facilita, né? Sim. A compreensão de muita coisa do cotidiano. Uhum. Né?